Olá, bem-vindo a todos aqui a mais um vídeo do canal, onde eu faço pequenas resenhas e apresento sugestões de leituras de bons livros. Hoje eu quero trazer aqui Mentiram para mim sobre o desarmamento. Os dois autores, Flávio Quintela e Benê Barbosa, fizeram um extraordinário trabalho, um compilado, passeiam sobre vários temas correlacionados para poder fundamentar uma defesa veemente ao armamento civil. Então, vamos lá. Antes de tudo, peço que, se você não está inscrito aqui no meu canal, por gentileza se inscreva para as próximas publicações, acho que são muito relevantes. Então, desde já, fica o pedido, marca o sininho também. Dentre todas as declarações desastrosas do senhor Lula da Silva, uma delas foi que ele vai revogar todos os decretos do presidente Bolsonaro com relação ao armamento da população, né? Então, essa é a minha contextualização aqui, o motivo para eu trazer novamente essa grande obra, essa grande contribuição para a liberdade da sociedade brasileira. Então nós vamos falar sempre contextualizando. Eu vou fazer algumas pequenas leituras aqui, algumas máximas aqui de pessoas de grande relevância na sociedade mundial, tanto aqueles que são favoráveis ao armamento civil, quanto aqueles que são contra o armamento civil. Comente aqui embaixo qual é o seu posicionamento com relação a isso. Você é contra o armamento civil? Você é favorável? Comente. O primeiro presidente dos Estados Unidos, Sr. George Washington, disse o seguinte: um povo livre precisa estar armado. Já o terceiro presidente dos Estados Unidos nos diz o seguinte: eu prefiro uma liberdade belicosa a uma escravidão pacífica. Thomas Jefferson. Já em contrapartida, fazendo o contraponto a esses presidentes americanos, a gente vai pegar aqui o líder comunista e revolucionário chinês Mao Tse-tung, responsável pela morte de 77 milhões de chineses. Ele disse o seguinte: todo o poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Então, para qualquer pessoa com um mínimo de sensatez, tendo esses dados tão importantes, mas também tão simplórios, né? Você vê aí presidentes dos Estados Unidos, uma democracia, onde ainda podemos considerar uma democracia, né? Toda a sua história, as pessoas puderam portar armas lá. Isso fazia parte da dignidade humana da pessoa. Já em contrapartida, a China comunista, né, que pretendia deter a liberdade, reter toda a liberdade dos seus cidadãos, do seu povo, a primeira coisa que ela fez foi extrair da população o direito de portar a arma de fogo. Toda arma deveria pertencer ao Partido Comunista. Então, dessa forma, você tira do cidadão qualquer possibilidade de defesa e de rebelião contra um governo tirano. Então, nós tivemos aí já nessa primeira semana pós-eleição, segunda semana pós-eleição do presidente Lula da Silva, a declaração categórica de que ele vai revogar todos os decretos do presidente Bolsonaro no que diz respeito ali à facilitação do porte de armas para o cidadão de bem, para o cidadão que queira proteger a sua família, queira proteger a sua propriedade. Então esse é um assunto muito caro para todos nós. Vamos dar continuidade. Bom, já em 2003, no primeiro mandato do senhor Lula da Silva, ele apresentou ali o Estatuto do Desarmamento, né, que proibia totalmente a comercialização tanto de arma de fogo quanto de munições em território brasileiro. Devido à grande polêmica disso tudo, definiu-se que se faria um referendo, né? Então, o governo gostaria de saber da população qual era a sua opinião com relação à comercialização de arma de fogo em nosso território nacional. E aí, em outubro de 2005, o referendo fazia a seguinte pergunta para as pessoas: o comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? O comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido
no Brasil? Sim ou não? E aí qual foi a resposta da nossa nação? Qual foi o posicionamento da nossa nação brasileira com relação a essa pergunta? 63,94% das pessoas disseram que não deveria ser proibido a comercialização de armas e munição em território nacional. E apenas 36% das pessoas, 36,6%, votaram que sim, que deveria ser proibido a comercialização de arma de fogo em nosso território. Então fica mais do que claro qual é o posicionamento do brasileiro com relação a portar arma de fogo para a sua segurança e a segurança dos seus próximos. O que foi feito com esse plebiscito? Absolutamente nada. Em governo petista, nunca foi obedecido à opinião popular da população brasileira em que queria comprar e defender sua família com arma de fogo. Bom, e após a eleição do presidente Bolsonaro, o que foi que mudou com relação, na prática, né? O que foi que mudou com relação a essa flexibilização do porte de armas? Veja só, tem uma matéria da Veja, da revista Veja, agora de 2022, tá? O governo tem média anual de mortes no campo menor que Lula e Dilma. Olha só. Nos 3 primeiros anos de governo Bolsonaro, ocorreram 85 assassinatos no campo, uma média de 29 assassinatos a cada 12 meses. O número é menor que nos governos anteriores. Durante os 2 mandatos de Lula, foram uma média de 38 assassinatos por ano. E nos 5 primeiros anos de governo Dilma, ou seja, o período todo, foram 37. Algumas medidas contribuíram para diminuir o conflito no campo, que ocorriam em grande parte devido às invasões de fazendas pelos sem-terras. Os fazendeiros foram autorizados a portar armas e os conflitos diminuíram diante da maciça distribuição de títulos de propriedade de terras para assentados da reforma agrária. Então você veja, a partir do momento que o invasor sabe que o proprietário está armado, ele não invade mais. Acabou, resolveu o problema, né? Não vou entrar no mérito aqui da questão da reforma agrária. Nosso objetivo aqui é falar dessa obra majestosa, né? Bem concisa, rápida, fácil de ser lida, uma contribuição extraordinária. Pelo que eu li ali em algumas resenhas desse tratado aqui, anteriormente a ele, o mercado editorial brasileiro só publicava livros contra o armamento da população brasileira. Eu venho acompanhando o senhor Benê Barbosa nas redes sociais. Ele de fato é um especialista na questão da segurança pública, a argumentação dele é extraordinária, inclusive o próprio tratado aqui, o próprio livro, no final, ele nos dá, enfim, todo ele é recheado de dados, de informações precisas com relação ao assunto, mas no final aqui ele faz uma contribuição para nós, né, de certa forma leigos no assunto, muito importante. Ele vai pontuando, ele pega as mentiras que são publicadas na mídia e ele sai refutando uma a uma. Minha gente, eu acredito que esse livro pode contribuir muito na sua formação intelectual, sempre buscando a verdade, sempre buscando números exatos, né? Porque sempre que uma pessoa contrária ao armamento civil se manifesta, sempre que ela fala números assim que são de Vênus, de Marte, de Júpiter, né? Como acompanhamos aí nos debates, o ex-presidiário Lula da Silva, todos os números que ele apresenta não existem, né? Basta a gente fazer uma pesquisa rápida no Google que a gente vê que ele fala da boca para fora, não pensa em absolutamente nada. E é dessa mesma forma que grande parte da imprensa e grande parte também das pessoas que lidam e tratam de segurança pública se dispõem a tratar do assunto de forma leviana, né? Eu acho que nos cabe, como cidadãos livres, que é o que nós pretendemos ser, buscarmos cada vez mais informação. Então, essa é uma proposta aqui do meu canal e certamente esse livro pode contribuir muito
com o nosso objetivo. Mais uma vez, um grande abraço a todos, peço que se inscrevam aqui no meu canal, que comentem e em breve traremos outra obra de cunho também conservador, liberal, que possa contribuir na formação de nossa sociedade. Um grande abraço a todos vocês.